Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu pôr um fonezinho aqui. Acho que o som sai melhor. Ótimo, você me ouve bem, tá? Pessoal aí em casa me ouve bem? Super. Você vai controlando aí. Sim. E aí, Carol, como que tá? Vamos começar, né? Nosso dia com essa live delicada, né? A gente tem temas nada fáceis, um grande desafio para o momento atual, né, gente? Então, a gente quer muito agradecer a presença de vocês. A gente vai começar. Desafio para o momento atual. Isso. Acho que deu um eco agora, mas Deu. A gente vai começar se apresentando e contando um pouquinho do motivo, né, dessa live, o que nos levou a pensar nesse momento, né, Sá? Eu acho que é os dois lados, né? Que os dois lados estão passando um desafio, uma grande dificuldade, e não tem culpado. É isso que a gente tem que colocar na cabeça, parar de achar culpado e tentar enfrentar o que temos para hoje. Exato, esse é o nosso objetivo, né? Falar de inclusão nunca foi fácil, e a gente tem como proposta dizer, olha, cada atitude importa. Então, muitas vezes nos nossos workshops, nas nossas lives, nos nossos eventos, a gente lida com realidades extremamente angustiantes, né? De diversas regiões, de diversas situações no contexto público, privado. Então, se a gente olhar só para aquele problema, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, dentro desse problema, o que é possível, né? Qual é a minha ação? Mas vamos lá, o pessoal, se puder colocar da onde está escrevendo, se é de Ribeirão, de outras cidades, para a gente ir aquecendo a nossa manhã. Eu vou começar com uma audiodescrição, tá? Porque nós podemos ter pessoas participando com deficiência visual ou cegueira. Então, nós temos a tela, onde está projetada a imagem de uma criança com uma máscara. Tem o título Retomada das aulas presenciais e inclusão, e abaixo 2 logotipos, Dislexia, TDAH, Amor de Mãe, e o logotipo da Inclua. À esquerda, nós temos 2 imagens de 2 pessoas diferentes. Sou eu, a Carolina Braga, uma mulher de mais ou menos 30 anos, os cabelos na altura do ombro, cacheados, o cabelo meio preso. E eu vou deixar a Sá se descrever. Eu, uma mulher, cabelo branco e loiro ao mesmo tempo, 46 anos, com brincos redondos, que eu amo brinco, de batom e uma blusinha roxa. Muito bom, Sá, obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. Estou vendo o pessoal, né, falando aqui que está em São Paulo, Sete Lagoas, de Rio Preto. Oi, Cláudia. Jequié na Bahia, Dourado, Mato Grosso. Que bacana, a gente fica muito feliz de poder chegar a todas essas pessoas com muito carinho. Renata, muito feliz de te ver aqui. Bom, gente, essa live surgiu da difícil realidade que nós estamos enfrentando nesse momento, todos nós, né, em diferentes contextos. E nós estamos aqui para responder algumas perguntas que a Inclua tem recebido, né, que a Samantha, enquanto idealizadora do projeto Dislexia, TDAH, Amor de Mãe, também tem vivenciado, tanto na prática pessoal, quanto enquanto gestora de um projeto que agrega mães, famílias, escolas e profissionais. Então, a gente selecionou algumas perguntas e a gente vai tentar responder, né, à medida do possível, esses tópicos, ajudando aí a trazer algumas reflexões, tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero falar um pouco quem somos nós. Opa! Aqui, eu vou começar a falar um pouquinho da Inclua. Então, eu sou a Carolina Braga, sou neuropsicóloga, sou fundadora da Inclua, assessoria educacional. Nós temos como proposta levar uma inclusão mais eficiente a todas as escolas, né? Nós sabemos que não é fácil, por isso esse grupo surgiu de um lindo encontro, né, comigo, a Ivana e a Marina, né, que elas vão se apresentar também, falando um pouquinho da Inclua. Pode ser, meninas? Vou adicionar vocês aqui. Podem ficar à vontade. Isso. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Eu sou a Ivana, faço parte da equipe Inclua, junto com a Carol, com a Marina.
Eu sou pedagoga, psicopedagoga, então dentro da Inclua eu faço a parte da adaptação curricular, dos materiais, às vezes a gente treina alguns professores, pais, com relação a essa parte de adaptação curricular, a criação de materiais, né, adaptados, e nós trabalhamos em conjunto, eu, a Marina e a Carol. Olá, bom dia. Eu sou a Marina Stuck, sou pedagoga e psicopedagoga. Atuo na Inclua na área da legislação, né, da gestão aí da adaptação curricular também, e atuo fora da Inclua como gestora educacional. Oi, eu sou Samanta, do projeto Dislexia TDAH Amor de Mãe. É um projeto para ser a ponte dos saberes entre a família, entre os profissionais da educação e da saúde. Esse tripé que tem grande importância e com os mesmos valores. Estou aqui à disposição. Obrigada, meninas. Vou deixar eu e a Sá, tá bom? Para a gente poder focar, nós vamos falar um pouquinho do que foi discutido aí pela Inclua, mas as meninas estão aí no chat acompanhando dúvidas, questões que vocês quiserem colocar, elas vão estar ali nos assessorando, tá bom? É bem importante, assim, eu não sei, a Sá não falou muito, mas a gente é muito fã do seu trabalho, viu, Sá? Porque é uma mãe que foi vivenciando a dificuldade, né, na prática familiar, né, então teve ali o desafio de entender o que é um diagnóstico de transtorno de aprendizagem, de entender o que é um direito, o que não é direito, como que eu ajudo a escola, como eu ajudo meu filho. Então, são vários pontos aí, né, Sá, que você foi buscando, e hoje ela é uma ativa, né, nesse processo de divulgar conhecimento. Então, conheçam o Instagram dela, conheçam o canal do YouTube, porque ela fez live com gente fera da área, fez eventos fantásticos, fez e-book gratuito, fez um e-book, um livro, na verdade, explicado a dislexia para crianças. Isso, Saco. Fala um pouquinho. Olha, eu estou falando de você. Conta você um pouquinho antes da gente começar. Olha, eu tenho vários e-books. Eu fiz o meu primeiro e-book, que foi uma parceria da Associação Brasileira de Dislexia com o Instituto Neurosaber. Esse e-book tem a minha trajetória, tá? Fala um pouquinho do que eu passei, como eu descobri, que com certeza você vai observar que é a mesma história de sempre. E aí eu coloquei informações, claro, com pessoas baseadas na ciência, não é um achismo, porque é isso que a gente tem que entender. Parar de achar que a gente, claro, internet tem muita coisa boa, mas também a gente tem que absorver coisas que realmente foi pesquisada e é concreto aquilo que a gente está lendo. E aí, após isso, eu fiz um livro infantil dizendo o que é dislexia para as crianças. Foi a história que eu contei para os meus filhos e também tudo disponibilizado gratuito. Aí eu, né, a sua pidona, fui lá pedir para as meninas da Inclua, né, que eu sou fã, sempre fui, e pedi alguns artigos que elas têm também, baseado na ciência, enfim. E uma live também, que eu fiz com a Marina, e aí a gente elaborou esse e-book que tem aí também, gratuito, maravilhoso, sobre educação inclusiva e família e escola. Eu acho que é uma leitura, assim, importantíssima, além das outras. E mais para frente, logo, vem mais coisas por aí também, com a Inclua e outros profissionais agora em março, que é um e-book de perguntas e respostas. São perguntas mais frequentes que cada profissional mais recebe. E eles tiveram a generosidade, a Carolina, a Marina, de responder, e entre 35 autores, né, responderam, claro, cada um na sua área, de uma forma acessível para a gente entender, porque eu, como mãe, né, de repente pego coisas que acabam não entendendo, mas esse e-book, o foco que eu organizei foi isso, para ser acessível até quem não é da área, e para as famílias entenderem,
para o pai entender que, de repente, o pai é um pouquinho mais difícil de entender, e que muito acontece isso, né, nos relatos que eu recebo, a mãe já enfrenta mais. Então, assim, tá aí, tudo disponível e gratuito. Parar de falar porque eu falo demais. Imagina, Sassi, é muito bacana a disponibilidade que a Samantha tem para divulgar esse material, organizar. As meninas põem o link aí para vocês do e-book que a Sá organizou gratuito, mas a gente convida todo mundo a conhecer nossa proposta, a proposta da Sá, para a gente poder levar esse conhecimento. Porque muitas vezes os absurdos que a gente vive na educação inclusiva é por falta de conhecimento. Outros casos não, mas se a gente puder atacar, né, um dos problemas, a gente está aqui para isso. Bom, vamos lá, vamos começar a falar, né, do que a gente se propôs aí, qual é a nossa questão para hoje. Deixa eu só voltar aqui. Aí, opa, aqui. A primeira pergunta eu vou começar já para a Samantha, né? E aí, Samantha, eu quero ouvir o teu relato como família, gente. Em última instância, essa decisão é da família. Como é que você vai assumir um risco por uma família inteira, né? Então, essa decisão é da família. E eu vejo as famílias, às vezes, muito em dúvida. Volta ou não volta? O que eu faço? Então, quero te ouvir um pouco, Samantha. Voltar ou não voltar para o ambiente presencial de ensino? Como é que foi essa decisão para você? Olha, é a pergunta ouro, né? Eu acho que é a pergunta mais que é um peso, né? Ao mesmo tempo, porque é uma decisão que a gente não sabe, nem a ciência está sabendo o que vai acontecer, né? Com essa volta às aulas. Claro, tem grandes pesquisas aparecendo aí, mas nada que fechou. Mas eu quero deixar claro que eu vou falar uma coisa muito pessoal, né? Mas que engloba você refletir o que vai ser bom para você, porque não existe receita de bolo de volta às aulas. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais individual. Em primeiro lugar, eu digo, Samantha, com os meus filhos, eu pesei alguns fatores. Primeiro fator, eu tenho estrutura em casa. Eu consigo essa estrutura como, até não só física, mas também eu consigo acompanhar meus filhos para essa retomada de aula, eles estando em casa? Sim ou não? Será que eu consigo? Claro, gente, nesse momento, eu acho que a cobrança excessiva, isso é um erro. Quanto a gente cobrar das crianças, quanto a gente cobrar da gente mesmo. Porque nada vai ser 100%, porque nada está 100%, né? Nem a escola está 100%. Então, a gente tem que pensar, eu consigo acolher essa criança, estrutura, eu consigo ter até saúde mental, de repente, nesse momento, ou eu vou deixar mais estresse essa criança que está online? Ela tem fator de risco ou não? Ela pode ter um problema de saúde, ou até nem ela, né? Porque dizem que criança não tem a forma grave, mas ela traz para casa. Eu tenho família em casa, um avô, ou algum parente que mora, que a criança, nem que mora, mas a criança tem contato, final de semana, vai na casa da avó. Será que é interessante essa criança voltar à escola nesse momento e correr esse risco? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre pensar os dois lados, né? Eu digo assim, meus filhos não voltaram à aula online. Para mim, aula online não, perdão, aula presencial. É uma dificuldade muito grande, porque são duas crianças com transtorno de aprendizagem, que precisa de um olhar diferenciado de um profissional da educação que está lá no dia a dia. Né? Eu sei esse risco que vai ter um déficit educacional enorme, só que depois eu vou correr atrás, depois. Então, nesse momento, eu vou cobrar o que é necessário, não vou cobrar o excessivo, nem deles e nem da escola. Tem problemas? Tem mais problema do que soluções, né, nesse momento. Só que acho que a gente tem que refletir muitos fatores. E o que hoje eu percebo, o impacto emocional está muito grande, não só da criança, mas da família também.
porque a família não tem só esses, hoje em dia, né, a parte econômica tá difícil para todo mundo, são questões que a gente também, do dia a dia, tem que dar conta, e além de dar conta, tem que pensar nesse ensino adaptado para essa criança, ou não adaptado também, mas eu acho que nessa retomada de metade das crianças voltarem, metade não, esse estresse de ir e voltar, será que também a gente tem que pensar se é necessário isso, se está produtivo essa 50% ir, 50% não? Então, assim, mas eu não quero deixar claro, isso é a minha opinião. Eu acho que você tem que, em resumo, refletir o que é melhor para você, refletir a estrutura da criança, a estrutura da sua casa, a estrutura que você pode doar para essa criança, e o fator emocional, saber que existe mais distratores, a casa não é escola, né? Eu acho que a cobrança tem que ser menor, e eu acho que você tem que pensar nisso, fazer uma reflexão e ver o seu filho vai se encaixar melhor. É melhor ele ir. Sim, vai. Só que pensa dos riscos que ele vai. Vai ficar em casa? Pensa os riscos que vai ficar em casa. Porque o risco de quem vai, de repente, um lado é melhor. Mas o risco também de quem fica, um outro lado é melhor. Então, assim, não tem receita de bolo. Não tem que ninguém criticar ninguém. Não gosto disso. Eu acho que quem tomou a decisão de voltar, legal, tem a sua visão, sabe o que é melhor para ela, e eu, que não quero voltar, sei o que é melhor para mim, né? Então, basta a gente refletir e saber o que é melhor. Individual, né? Sim, mas eu acho que é bem legal alguns parâmetros que você colocou, né? Assim, como refletir. Então, acho que a gente precisa olhar para a estrutura física, tanto da escola quanto da casa. Tem escolas que são espaçosas, né? Que as janelas abrem, tem escola que a janela não abre. E aí? Então, assim, acho que a gente tem alguns fatores para considerar. Eu acho que você colocou um ponto muito legal da estrutura física. Eu tenho estrutura física para deixar em casa, a escola tem estrutura física para receber, né? Porque as escolas não estavam preparadas, não tem como construir uma escola nova agora, no meio de uma pandemia, né, gente? Então, a gente também tem que considerar isso. O fator emocional, tanto da família, né, gente, que não tá fácil para os pais, quanto da criança. Tem crianças com prejuízos emocionais importantes por conta disso, né, do isolamento, da privação que está em relação à escola. Então, é possível, né, ir considerando esse fator? Não, ele está bem, a gente está bem, vamos segurar um pouco mais. A questão, como a Sá falou, de saúde, né, tem coisas que não dá para escolher. Se tem um fator de risco, gente, né, acho que a discussão fica um pouco mais seletiva nesse ponto. E qual é a proposta que a escola está fazendo? Então, às vezes vai uma vez na semana, será que não vale a pena? Então, para pelo menos ter esse contato, ou pelo menos algumas aulas, ou não, a escola está fazendo alternado, uma semana sim, uma semana não, enfim. Eu acho que vale ouvir e levar essas angústias um pouco para a escola. Às vezes é possível flexibilizar. Eu acho que a grande sacada, né, do momento, como a gente resolve, né, lida com esse momento tão adverso, é um pouco a questão de flexibilizar. Né? A gente vai precisar abrir exceções, a gente vai precisar considerar outros fatores, a gente vai precisar criar novas estratégias. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver abertura, e aí a gente vai um pouquinho falar sobre a nossa próxima pergunta, né, Sá? Isso. Agora eu vou perguntar para a Carol, até vou pegar meu caderninho aqui, que eu já até escrevi. Como manter essa parceria, gente? Que pergunta! Como manter a parceria escola e família nesse momento? É um momento de Covid e estresse. Gente, e a gente, assim, que está lidando com essa situação, a gente ouve desconforto, estresse, dificuldade em todos os lados. A gente ouve da criança, a gente ouve da família, a gente ouve do gestor, a gente ouve do professor, que está ali na linha de frente, desde o começo, que não teve descanso. Então, assim, a gente sabe que
todo mundo que está nesse contexto não está num contexto confortável. Em alguns casos mais graves, até considerando questões socioeconômicas, de estrutura, de violência, enfim, eu não estou nem considerando esse ponto, que eu acho que seria primordial também a gente discutir sobre isso, né? Mas em outros casos, onde a gente consegue ter uma estrutura um pouquinho mais estável, ainda assim a gente tem uma dificuldade importante para lidar nesse momento. Então, a gente pensou em algumas estratégias, né, Sá, que a gente orientou e que funcionaram, que eu acho que, assim, antes, aquela conversa na porta da sala, que acontecia, aquela conversa de corredor, que você falava assim, professor, hoje não tá bonzinho não, viu, qualquer coisa me liga. Professor, ele ficou feliz com tal coisa. Não tinha essa conversa que você conseguia fazer com a coordenadora, com a professora ali na porta, que era mais fácil. Agora, essa conversa, ela precisa virar ou um e-mail, ou uma formalização na plataforma da escola, ou uma formalização no grupo do WhatsApp, ou na mensagem do WhatsApp, ela tem que ir por escrito, porque esse contato, ele está diminuindo, tanto para quem ficou no ensino online, quanto para o ensino presencial, porque a gente tem que ter redução de contato. Se todo pai, toda mãe quiser entrar lá toda hora, não adianta nada, né, gente? A gente precisa ter esse cuidado, essa percepção também, de que a minha ação coloca em risco outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse esforço para entrar em contato, sabe? Fazer esse esforço para deixar o professor saber o que está acontecendo, a coordenação saber o que está fazendo. É claro que também tem toda uma logística da escola, não dá para a gente marcar reunião toda hora, mas eu acho importante dar esse recado, que às vezes a família chega para mim queixando de X coisas, mas a escola nem está sabendo daquilo, né? A escola nem conseguiu discriminar essa situação que aconteceu. Então, é legal a gente ter esse contato. Então, faça um esforço, entre em contato, sei que não é fácil. Tem escolas que têm plataformas mais acessíveis, tem escolas que têm plataformas mais difíceis, né? Mas a gente precisa fazer esse esforço para chegar no contato. O contato que era natural, e aí eu vou até falar, né? A gente que trabalhava presencial e está em home office, sente falta do cafezinho, né? Você tem que fazer um esforço para entrar em contato com o seu colega de trabalho, não é? Você tem que fazer um esforço para avisar o seu gestor de alguma coisa que ele podia passar ali no canto e ver rapidinho e você falar. Então, todos nós estamos fazendo grandes esforços para manter o contato à distância. Então, essa é a primeira questão. A segunda, olha, eu fiz um contato, Carol, não funcionou, está acontecendo algo que não está bacana, né? A gente precisa mudar. Formaliza numa reunião e registra, né? Registra no e-mail, registra numa ata, porque às vezes a gente manda uma mensagem no WhatsApp, um áudio. Muitas escolas abriram a possibilidade das famílias terem contato direto com o professor, mas isso também acaba sobrecarregando essa demanda. E às vezes o professor, quem aqui nunca leu uma mensagem e não respondeu, gente? Atire a primeira pedra, eu sou a primeira. As pessoas vivem brigando comigo, porque a gente tem um excesso de demandas muito significativo. Então, a gente também tem que levar em conta que, às vezes, a gente passou a informação, mas aquilo não se traduziu em ação, vamos formalizar numa reunião. Registrem essa reunião registrada não é para ameaçar, ela é importante para todo mundo, porque, às vezes, na hora de registrar, o professor achou que deixou claro uma coisa para você que não ficou claro. E você também acha que deixou claro uma coisa para o professor que não ficou claro. Então, a gente precisa... comunicação não é fácil. Tem pessoas estudando comunicação, né? E a gente sabe da dificuldade. Você imagina, num momento de alto estresse, que a gente está vivendo há mais de um ano, né? E num contexto cheio de nuances, uso de máscara, que atrapalha a comunicação, a questão da comunicação online, que tem várias interferências. Então, acho que a gente precisa considerar esses fatores e aí trazer uma formalização, fazer um e-mail dessa reunião, fazer uma ata, pedir para todo mundo verificar se está de acordo com o que está escrito nessa ata. Isso é bom para a gente lembrar dos nossos combinados que a gente firmou com a escola e que a escola firmou com a gente. E a mesma coisa o professor, né? Às vezes o professor fica nessa angústia de não conseguir falar com tantos pais. Nossa, preciso falar com o pai de fulano, com a mãe de fulano, mas não está dando tempo. Então, às vezes, a mensagem num outro horário ajuda, o e-mail ajuda. E um outro ponto que eu gostaria de sugerir, assim, em casos, principalmente pensando como a gente está falando na inclusão, às vezes a tarefa de casa vem, a criança não consegue concluir. E a gente está no processo de adaptação curricular, né? Considerando essa modalidade de ensino híbrido e a retomada das aulas presenciais. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a escola já tinha um formato de adaptação curricular para o seu filho no ensino presencial. No ensino remoto, isso pode ter se perdido. Como era tudo muito novo, estava no começo, as coisas acabaram andando e isso não foi retomado. Agora, né, o ideal é que isso tivesse sido mantido ao longo do ano passado. Mas agora a gente já está num outro momento, a gente vai precisar se amparar, todo mundo, né?
Por exemplo, mesmo as famílias retomarem terapias que foram deixadas em alguns momentos, a gente vai precisar, ou online, ou presencial, ou orientação de pais, a gente não dá mais para ficar mais um ano inteiro com essas crianças sem intervenção, né, gente? Então, quem tem possibilidade de escolher o profissional, é interessante fazer essa retomada, nem que seja uma orientação parental, uma videochamada com os pais, ou uma videochamada com a criança com uma frequência menor, não tem problema, mas precisa ser retomado. Então, dos dois lados, a gente já está no segundo período da pandemia, né? Existe um período inicial de o que está acontecendo, e agora a gente já está num outro momento que a gente está precisando se estruturar mais. E aí, pensando em adaptação curricular, uma boa dica é, às vezes, o professor fez uma redução lá da tarefa de casa, não funcionou para o seu filho, às vezes a família, gente, fica se matando, fala se eu estou mentindo, sabe? Se matando para conseguir fazer a criança realizar a tarefa. E aí, isso fica 3 horas, a criança já está estressada, o pai e a mãe não aguentam mais, aí a noite já acaba a noite de todo mundo, às vezes bate, briga, vira uma tortura. E isso vai favorecer o aprendizado da criança? De jeito nenhum. Isso vai só associar aprendizado com uma situação traumática. Isso traz repercussão para as próximas situações de tarefa de casa. Eu estou dizendo, então, que a gente tem que negligenciar, ninguém precisa ajudar o filho a fazer tarefa, deixa para a escola. Não. A parceria, ainda mais no ensino online, é muito importante. Mas a gente pode sinalizar, põe um recadinho do lado da tarefa, o professor vai listar a tarefa, não vai? Põe um recadinho, professor, hoje a gente tentou fazer e ele conseguiu ir bem até tal item, depois eu percebi que foi difícil. Ou, professor, tenta retomar isso com ele, porque às vezes o estudante, principalmente mais novo, não tem essa iniciativa de falar, professor, não consegui fazer a tarefa. Até porque tem medo, tem receio, quer fazer direitinho, quer a aprovação do professor, quer a aprovação dos amigos, né, gente? É difícil a criança chegar e falar, professor, não consegui fazer em casa. Né? Ela até pode falar ali na sala, mas em casa a gente acaba querendo trazer isso pronto. Então, é importante criar uma estratégia para o professor ter o feedback, até porque, gente, os professores estão tentando conhecer esses alunos. Né? Algumas escolas mantiveram os professores do ano passado, outras mudaram. Então, assim, ele não viu essa criança, ele está vendo essa criança uma vez na semana, ou uma semana sim, uma semana não, quando as crianças estão indo no presencial. Entende? Então, assim, a gente precisa também ajudar o professor a ter informações, não é cobrar, falar, você tem que fazer isso, não é essa postura. É uma postura de empatia, de troca, de vamos resolver. Claro que em alguns momentos a gente precisa ir para outras instâncias, quando não acontece como deveria. Mas o primeiro passo é a gente propor uma relação amigável ali, até porque tem que ser uma relação de confiança. O professor é um profissional experiente que está ali há anos, às vezes, fazendo aquele trabalho e também está se adaptando. Então, essas dicas, essas trocas, podem criar um ambiente mais de parceria, né, e menos de enfrentamento. E aí a gente consegue estabelecer uma relação de confiança, é uma coisa que a Inclua fala muito. A gente vai ter uma palestra mês que vem, gente, sobre relação família-escola na pandemia e essa retomada. Então, acho que é bem legal, porque é uma coisa que a gente defende. Sem confiança, não tem relacionamento, tá? Então, a gente precisa estabelecer esse contato, a gente precisa estabelecer essa parceria, e nesse momento, a gente vai ter que se valer de várias estratégias. Inclusive, chegar no professor e falar, professor, qual a melhor forma para eu te contactar? Que você acha que vai ser mais produtiva para você, que está melhor para você, né? Então, eu acho que esse é um caminho interessante. O que você acha, Sá? Meu som. Não, é essencial. Eu acho que a parceria nesse momento, né, o acolhimento, a família, né, além dela acolher essa criança, ela também tem que pensar lá do outro lado, que também tem essa professora, que ela também está nesse estresse que está vindo de um ano já, né? Ela tentando achar formas, achar caminhos para esse aprendizado acontecer, porque ninguém sabia que caminho tomar, né? Então foi na verdade, eu acho que foi testando para ver o que dava certo, né? A gente não tinha nenhuma literatura nesse momento, tipo assim, educação da pandemia, né? Eu nunca vi isso. Eu até, não achei, quem fizer avisa. Após essa pandemia, porque assim, todo mundo teve que se reinventar de alguma forma. Até escritórios, salas de jantar que virou escritório, tem tudo isso também. E essa criança, eu acho que tem que também ter certinho, fazer as coisas, mas
a família tem que ter mais leveza. Senão, imagine o estresse que essa criança vai assimilar. O estudo é um saco, né? Essa pressão, além de eu ficar vendo online, ou um dia eu vou na escola, outro dia eu não vou, tem que usar máscara, tem que fazer tudo que a criança... olha, gente, vamos raciocinar. O professor virou, né, um robozinho agora, porque tem que pôr máscara, tem que pôr isso, tem que pôr aquilo... não pode ter... O que é a educação, né? A educação é o amor, a empatia, é tudo relacionamento, um relacionamento, né? A educação, eu acho que é um relacionamento. Isso não pode ter um abraço, isso não pode ter um afeto diferente, né? De repente, a professora pode chegar um pouquinho mais perto, não pode... Tem crianças, eu tenho a minha filha, que quando a professora senta do lado, vamos lá fazer, conversa, ela pela boca também, principalmente o método fônico, é muito importante que ela está no terceiro ano, né? E então ela não pode ver a boca da professora, escutar bem o sonzinho, é um outro mecanismo de aprendizagem, né? Que é o visual dela. Então, assim, é um monte de coisa que a gente tirou. Então, a gente tem que ter mais calma, mais empatia com essas crianças, né? E com nós também. Com certeza, Sá. É lógico que não é fácil, né? Mas a gente precisa ter essa percepção de que a gente não pode parar no tempo, né? A gente precisa seguir, mas que a gente também tem que avaliar o custo-benefício, né, das exigências. Eu só vou dar 2 recadinhos que eu tô vendo aqui o pessoal falando. Gente, a gente não tá conseguindo colocar o link, né? Super experientes aí no YouTube, vocês estão vendo. Mas eu não consigo atualizar a descrição do vídeo ainda, tá? Para colocar o link. Quando a gente finalizar a live, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do e-book. Mas no Instagram da Samantha, que é Dislexia, TDAH, Amor de Mãe, tem lá no Linktree dela, tá? O e-book. No nosso site da Inclua, incluaeducacional.com.br, você vai na área cursos, tem lá a opção do e-book gratuito, tá bom? Então, dá para acessar, mas pode mandar direct para a gente no Insta também, Inclua_educacional, o nosso e-mail também. Então, fica bem à vontade, pode contactar a gente, que a gente vai retornando aí quanto a isso, tá bom? E algumas pessoas perguntaram se a gente trabalha com curso de adaptação curricular. A gente tem um e-book também sobre o assunto, e lá no site você pode conhecer outros materiais. Muito e bom. Também ficar de olho nos nossos cursos. A gente faz eventos o ano todo, além da assessoria, que aí é uma orientação individualizada. Bem legal também, a gente pode falar um pouquinho mais no final, né? Sá, vou te perguntar, já que você falou um pouco sobre isso, que eu acho que é muito legal trazer essa experiência, né, gente? De qual tem sido o maior desafio, né, para você enquanto família, nessa retomada das aulas, embora aí você vai falar do ensino online, né, e tudo, porque os seus filhos não retomaram, mas qual tem sido o maior desafio para você nesse processo? Manter, que é o essencial, a rotina. São coisas que, assim, a gente, por mais que, assim, rotina é saúde, né? Quem já ouviu eu falar, eu prezo e eu acho, não, eu tenho certeza que a rotina é a saúde da criança, independente de qualquer coisa. Independente do que a criança seja, se é atípica, a rotina é saúde para a criança. Então, um desafio muito grande é manter a rotina. Por esse cuidado que, de repente, a gente fala, tadinho, sabe essa coisa que a mãe tem um pouquinho de, não, agora não, a professora falou tantas horas, ou então, até tem amigas que estão enviando os filhos, falam assim, ficou na escola, nossa, tá muito cansativo, não vai fazer a tarefa. Então, assim, a rotina é tudo. E outra, a postura, a mãe, o pai, quem está gerenciando esse ensino dessa criança, tem que ter a postura de comando. Comando é saudável, gente. A criança tem que ter um norte, ela tem que ter um caminho. Então, agora é hora disso. Eu quero ficar mais 10 minutos no videogame. Quero ficar mais 10 minutos brincando lá. Não, agora é isso. Isso tem coisas que a gente escolhe.
tem coisas que a gente não escolhe. E isso, gente, não vai traumatizar ninguém. Não sei, eu não sou psicóloga, a Carol podia depois falar sobre isso, mas não vai traumatizar, porque a vida vai ser esse enfrentamento a vida inteira. A hora de ficar na escola, a hora de não ficar. Uma coisa bem legal que eu acho, as crianças estudam de manhã. Está servindo muito para mim. Acordou, tomou café, a rotina. Põe uniforme para assistir aula online. Sabe, eu acho que é uma coisa assim, tenta trazer um pouco essa escola nesse momento, para não achar que toda hora tem que ir na televisão, porque no começo foi difícil para mim. Eu achava assim, agora é a aula disso, mas tem 10 minutos, vai ver uma televisão. Eu acho que essas coisas que cada família tem que ver o que é melhor, mas é o horário da aula. Então, é o que eu prezo muito, a rotina. E a família tem que se apropriar disso, porque todo mundo vai dormir, o horário que os pais vão dormir, o horário que a criança vai dormir, porque senão vai virar uma bola de neve, ninguém vai conseguir controlar isso, e a pandemia veio para nos ensinar, né? O que é o controle, que a gente não tem controle de nada ao mesmo tempo, né? A gente acha que quer controlar tudo, mas pelo menos o que a gente tem para hoje, a gente tem que controlar, que é dentro de casa. Eu acho que esse é o maior desafio, manter a rotina. Mas se a gente consegue manter a rotina, a gente vai longe. Mas outro ponto, família e escola, um grande desafio. A gente quer cobrar coisas nesse momento que, de repente, o outro lado, a gente acha que, por exemplo, estou dizendo o outro lado, a escola, está pronta para a resposta. Muitas vezes, a escola, ela também está passando por N dificuldades dentro da estrutura dela, quanto a gente em casa. Só que esse julgamento que, de repente, a família faz, o professor não fez isso, a escola não está me ajudando, mandei um e-mail, pouco respondeu. Eu acho que a gente tem que ter mais calma nesse momento, e é exatamente a parceria. É um casamento, gente. Um dia tá bem, outro dia não tá, um dia vai brigar, você vai achar a professora um monte, outro dia... Só que ela também, a escola também está se reinventando e se readaptando dentro dos limites também, porque a escola também tem regras que é superior a ela. Ela também tem coisas que eu acho um absurdo. Eu, particularmente, nós aqui, né, tampos ouvidos quem não gostar, eu acho que esse negócio de ter aula online das 7 a meio-dia é errado. Por que não faz menos grupos menores, com crianças mais homogêneas, tipo assim, aquelas que estão com dificuldades parecidas, grupos menores e poucos horários de aula? Será que isso não seria melhor? Só que se eu chegar na escola falar isso, a escola ela tem tantas horas para cumprir, porque a parte superior dela, né, ela segue uma norma que ela tem tantas horas para cumprir. Senão, a escola vai ter que fechar. Então, tem coisas que, assim, é o que eu acho que é bom, mas que não tem como. Então, a parceria, o entendimento, o diálogo, a empatia entre os dois, um dia um aqui, outro dia ali, é o desafio também. Só que é possível nesse momento. E a gente tem que se conscientizar disso. Com certeza, Sá. Eu acho que a gente está dependendo de instâncias que às vezes nos ajudam, às vezes nos atrapalham, né? E que estão acima da gente. A decisão, por exemplo, de considerar o ano letivo ou não, né? Precisava ser feito um plano de ensino, né, para o Brasil, enquanto como a gente vai organizar, a gente vai fazer a mesma quantidade de horas, isso tudo está perdido, né? A gente não está, infelizmente, com um direcionamento claro, adequado. A gente fala em porcentagem de alunos, mas não fala como isso vai ser estruturado, né? Ou em algumas situações isso está estruturado de forma diferente no âmbito público e privado,
né, que só piora a situação. Então, assim, eu acho que a gente precisava desse direcionamento, mas uma vez que a gente não tem, a gente pode criar essas estratégias, né, de poder lidar, de poder criar. Então, às vezes, o estudante não vai ter dificuldade para assistir, porque com certeza ficar online muito tempo é extremamente desgastante. Tentar conversar com a escola da possibilidade dele ter alguns momentos mais individualizados, num grupo menor, solicitar esse tipo de coisa, eu acho que é legal, né? Você falou da questão da rotina, eu acho essencial. Aqui no canal tem um vídeo, um dos primeiros vídeos que saiu no início da pandemia falando sobre isso. É claro que cada criança vai ser de um jeito, também a gente não vai criar briga, gente, para pôr uniforme, tá? Mas assim, se a gente trazer, eu acho essa ideia da sala muito bacana, assim, trazer características e tomar cuidado com o ambiente, porque é isso. Tanto que os professores, a Ivana pode falar aí melhor do que a gente, outros professores que nos relatam, nesse primeiro momento, estão fazendo, na verdade, uma readaptação à rotina escolar para as crianças do presencial, que precisam retomar essa coisa de o horário para ir no banheiro, o horário para não ir, o que faz, ou o horário para fazer isso, aquilo. Porque mesmo a gente, no computador, você está aqui assistindo o negócio, você já abre um e-mail, você já respondeu um WhatsApp, tô mentindo? Tem alguém limpando a casa enquanto está ouvindo a gente, o outro está aproveitando e fazendo tal coisa, o outro está no supermercado. Então, assim, o online, ele traz essa facilidade, o que é muito bom às vezes, mas ele traz essa dificuldade da gente ficar meio multitarefa. Então, estabelecer uma rotina legal, tentar criar um ambiente adequado. Isso é muito bacana para a gente melhorar as condições aí. Mas eu concordo, colocar as crianças na frente do computador esse período tem sido a maior dificuldade, né? E aí já vou aproveitar e dar uma dica dos intervalos, gente. Cria pequenos intervalos, avisa o professor, ele vai ficar 10 minutos para 2, 15 minutos, por exemplo, para 3, 20 minutos, meia hora para 5, mesmo que perca um pouquinho do conteúdo, só de levantar, esticar, às vezes desliga a câmera um pouquinho, toma água e volta. Lógico que não pode pegar o celular nesse horário, né? Não vai colocar a TV e jogar Fortnite. Então, assim, é isso que a gente está falando. É dar uma pequena pausa de olhar para longe, voltar. Eu percebo até que no meu trabalho isso faz falta. Entre um atendimento e o outro, levantar um pouquinho, porque senão a gente fica sentado aqui também, é desesperador, né? E a gente vai perdendo o nível de atenção, né? A gente vai perdendo a qualidade da interação. Então, é importante também a gente considerar isso. E eu vou aproveitar e fazer um ganchinho, também não paro de falar, né, sobre o celular, gente. Tem um estudo muito interessante que foi feito. E até um dos estudos que motivou, em alguns países proibiram a entrada do celular na escola e tal. Então, assim, recurso tecnológico é maravilhoso. Se não fosse isso, a gente não estava aqui. As escolas não estavam dando aula, as crianças não estavam assistindo aula. Então, dá para tirar as coisas? Agora não dá, né? Nem é o que a gente quer. Mas tem um estudo, e aí quem quiser pode mandar e-mail para aquilo que a gente manda, eu tenho essa publicação, que dividiu adolescentes em 3 grupos. Um grupo que o celular estava na mochila, todos os celulares estavam no silencioso. Um grupo que o celular estava em outra sala e um grupo que o celular estava em cima da mesa, no silencioso. E como fizeram um teste de QI com esses adolescentes, de inteligência, tá? Quem teve pior desempenho? Quem que vocês acham? O grupo que estava com o celular em cima da mesa. Por quê? Porque o fato do dispositivo estar ali, visualmente acessível, gera uma ansiedade importante do que vai acontecer. Alguém vai mandar uma mensagem, alguém vai responder, a gente fica, né? Será que fulano já me respondeu? Eu comprei até um delivery, né? Assim, pedi alguma coisa ou encomendei alguma coisa. Hoje em dia eu compro as coisas do consultório tudo online. Pedi um teste, pedi não sei o quê. A gente fica na ansiedade esperando. Então, só isso já desfoca a atenção, já cria um prejuízo, né? Então, o melhor grupo foi aquele que o celular estava em outro ambiente. A gente precisa do celular para estudar, às vezes tem estudante usando o celular para assistir a aula. Então, a gente tentar sentar com os filhos, né? Enfim, o professor tem menos liberdade quanto a isso, mas nós, como família, podemos. E configurar para das 8 ao meio-dia não aparecer notificação. Isso é possível de ser feito no celular. Você colocar o horário que pode aparecer notificação. Né? Naquele horário, tais aplicativos vão ficar em modo desligado, por exemplo. Ou vou pôr no modo avião para não receber ligação, só ficar Wi-Fi. Então, a gente pode usar até os recursos tecnológicos a nosso favor e sempre que possível retirar eles desse momento aí de aprendizagem que a gente tem que focar nossa atenção, tá bom? Gente, vocês podem ir fazendo perguntas também, tá? Quem quiser, a gente tem mais 2 perguntas aqui que nós vamos fazer uma para outra, né, Sá? Mas opa!
podem fazer perguntas aí no chat. A Marina e a Ivana estão gerenciando e vão nos passar aqui para a gente poder tirar outras dúvidas. Então, já passamos aí um pouco da metade do nosso encontro. Então, quem quiser fazer perguntas, põe aí nos comentários que a gente vai tentar responder, né? Sá, acho que agora é a hora da próxima pergunta. Ô, Carol, eu acho que nesse momento a gente tem que, assim, refletir muito sobre essa empatia, né, em tudo nesse sentido, né? Então, eu queria te perguntar como fazer a retomada pedagógica nesse momento de ensino híbrido, com empatia. Gente, aqui eu quero fazer, assim, uma grande ressalva, né? Que a gente está em processo de adaptação, ninguém sabe como fazer. No Brasil, a gente não teve essa modalidade anteriormente. Outros países já tiveram modalidade de ensino híbrido desde o ano passado, né? Tiveram países que fecharam a escola por 2 meses. E agora fecharam um pouquinho de novo no final do ano e já retomaram. Então, assim, nossa realidade é uma realidade de tudo realmente muito novo. A gente não teve muito essa experiência. Em algumas cidades foi possível retomar no final do ano passado, mas aí já era final do ano, né? Poucas famílias enviaram, porque estavam muito inseguras. Então, assim, agora é um novo momento mesmo, né? E também traz um pouco aquela sensação de que, olha, aquele ano acabou, a gente precisa correr atrás agora esse ano, né? Inclusive dá um certo desespero, falar, não, ele perdeu o 4º ano e não pode perder o 5º ano. Essa ideia de ano sério, a gente vai precisar começar a reconsiderar. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de abordar. Idealmente, nós faríamos grupos pelo nível que a criança conseguiu atingir naqueles conhecimentos, nós faríamos grupos mais homogêneos e mais heterogêneos, seriam momentos mais individualizados, né? Então, assim, idealmente, poderia acontecer dessa forma. A gente sabe que não está funcionando, então fica a dica, a orientação para que, sei lá, para o 2º semestre, para o mês que vem, as escolas que conseguirem considerar esses fatores, seria muito bacana. Mas vamos falar da realidade que a gente tem agora. Qual é a realidade da maioria das escolas? Né, ou das escolas, pelo menos, que a gente teve contato aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então, estou falando de um contexto bem específico, tá? O ensino ao vivo, então, o professor está aqui na sala de aula, isso é transmitido ao vivo para quem está em casa. E algumas outras escolas estão fazendo uma aula em casa assíncrona, então, é um vídeo que é enviado, e online e ao vivo, lá no presencial, né, com a professora. Algumas escolas também estão fazendo uma sala com o professor, uma sala a criança assiste aula lá da escola mesmo. Então, faz esse revezamento, tem acontecido essas diferenças. E aí, o que está acontecendo? Qual o problema disso, gente? Que a gente está transpondo um modelo presencial para o online. Isso já começou errado lá atrás, que a gente ficou transpondo esse modelo. E agora, a gente está querendo voltar do mesmo jeito, como se nada tivesse mudado. Então, assim, o ritmo do online é o ritmo do presencial é outro. No presencial, a criança entra aí ela vai entrar, vai passar o álcool gel, vai colocar a mochila no canto, vai pegar o lápis, vai encher a garrafinha, vai querer fazer xixi, aí ela vai pegar o caderno, aí ela vai esquecer o livro, aí ela volta lá na mochila, pega o livro, aí ela sentou, aí deu bom dia, fez cabeça. Nisso, a do online, ela já está pronta. Por quê? Ela não precisou se deslocar e mudar o lugar do material. Ela sentou, puf, acabou. Posso começar. E aí a criança lá de casa do online fica como, né, gente? Azucrinando a família, porque ainda não está tendo aquela motivação. O professor ainda não está passando o conteúdo. Então, é a hora que eles plantam bananeira, dão uma corridinha, vão assistir alguma coisa, começam a fazer outra coisa, abre o jogo no computador escondido. Então, onde acontece tudo? Essa questão, acho que é um dos maiores desafios do professor hoje, né? Conseguir fazer essa retomada nesses 2 ritmos que são múltiplos. Então, o primeiro fator que a gente tem que considerar são ritmos diferentes, tanto individual, né? Que vai depender do contexto que essa criança vive, das características particulares, mas também dessa forma de funcionar no presencial e no online. Gente, imagina o nível da empolgação dessas crianças, vendo outras crianças, né, querendo conversar, querendo falar, querendo fazer, né, e às vezes crianças, por exemplo, de primeiro aninho, que nem tiveram oportunidade de estar muito na escola antes, estão aprendendo como é estar na escola. Então, esse é um outro fator,
né? E ao mesmo tempo, as crianças que estão em casa, a imagem não é igual aqui que eu estou compartilhando a tela, estou olhando para a câmera, essa professora está olhando para a sala inteira. Já perde um pouquinho do contato. Então, é importante a gente entender e diminuir a nossa expectativa e a nossa exigência nesses dois momentos, né? Qual é a minha prioridade no presencial, qual é a prioridade no online? A gente precisa entender isso, o professor também, né, à medida do possível, está tranquilo com isso, que tem sido um grande desafio, né? Mas tentar trazer essas diferentes perspectivas e conscientizar também as famílias sobre isso. Olha, são dois ritmos, vai acontecer de formas diferentes. Vamos tentar organizar pausas, estratégias diante disso, né? No presencial, o foco talvez maior seja o professor conseguir ver o que esse aluno está fazendo e a interação social e a rotina escolar. E aí no online, talvez a gente consiga passar um pouco mais do conteúdo de fato, né? Considerando que essa criança tem um contexto ali físico que permita isso. Então, a gente entender que são ritmos diferentes. A sugestão que a gente deu de momentos individualizados, mesmo que o professor, Carol, não posso dar mais uma aula, mas às vezes pegar 5 minutos de uma aula enquanto está fazendo uma atividade, tentar olhar um pouco mais, né? O professor organizar esses alunos, falar, olha, esse está conseguindo fazer isso. Avaliações diagnósticas, gente, dar algumas atividades diagnósticas para essas famílias fazerem com essas crianças, né? Para a gente entender aonde que isso parou. Né? Ouvir os pais falar, tá alfabetizado, não tá alfabetizado, fez sozinho, não fez sozinho, eu vi ligando para os amigos para responder a prova, não vi. Então a gente precisa da família e aí estabelecer prioridade, gente. Porque tem um conteúdo, sei lá, do 5º ano. Esse conteúdo vai ser retomado no 6º ano. Então, o que do 5º ano é base para o 6º ano que eu preciso verificar se eles têm ou não? Né? O que não? O que tudo bem, isso dá para revelar no 7º ano, não tem problema. Então, precisa ser feita uma readequação pedagógica para não, embora a gente tenha aí sistemas apostilados, ou a gente tenha que seguir, como a Sá ressaltou, né? A gente precisa seguir orientações do MEC, né? Não houve redução da carga horária, não houve redução do conteúdo, a gente vai ter que seguir, mas o que a gente consegue fazer e adaptar diante disso? Então, entender que a gente vai precisar criar estratégias diversificadas. Vi 2 comentários aqui, né, dos pais cobrando aí das 7 ao meio-dia. Eu acho que esse é um ponto bem delicado, gente. A gente não dá conta de ficar das 7 ao meio-dia. Por que uma criança daria? É muito mais produtivo dar uma atividade para essa criança fazer, né, relacionada ao contexto escolar, lógico, uma tarefa de casa, alguma coisa assim, do que ficar colocando na frente do computador. As universidades que já faziam educação à distância, não é ensino híbrido, não é ensino remoto, educação à distância, é outra coisa. Elas sempre fizeram isso, nunca ficou aula igual no presencial, das 7 às 11 da noite, por exemplo, né? Sempre houve essa consideração de que precisava dar atividades práticas para esse aluno voltar, precisava de tutoria. Então, é outro processo, não dá para a gente aplicar. E a questão do professor de apoio e sala de AE, a gente vai responder na próxima pergunta, né, Sá? Eu acho interessante a gente, ainda bem que eu não estou sozinha, né? Eu sou contra a aula das 7 a meio-dia, né? Porque os meus 2 filhos estão nesse horário. Eu percebo, eu faço faculdade, né? EAD, eu faço. E eu percebo cada módulo que eu tenho, tipo, tem uma aula de literatura. Eu tenho vídeos que a faculdade me passa, cada vídeo tem no máximo 20 minutos. E são vários vídeos que eles me passam. Então, eu percebo assim, aquele 20 minutos eu prestei atenção. Você começa a olhar aquilo, por que meu filho tem que ficar numa aula de 40 minutos? Ele não vai aprender o suficiente. Porque quando eu pego, tem dia que eu estou atrapalhada, eu vou, hoje eu vou assistir 5 aulas de uma vez. Eu assisto até as 5, eu até consigo assistir. Só que eu vou lembrar daqueles 20 primeiros minutos, que foi a minha primeira aula. Eu não vou conseguir, essas 5 aulas de 20 minutos que eu tive, eu não vou conseguir absorver. Então, eu, com 46 anos, que já tenho outras ferramentas e outras propostas que é uma escolha a minha faculdade, porque meu filho que está no 7º, 8º ano, minha filha no 3º ano, vai ficar das 7 ao meio-dia direto numa tela, que dá um intervalo de 20 minutos para comer um lanchinho.
Então, assim, eu acho que a gente tinha que rever isso, sabe? Então, às vezes eu tenho um pouquinho, assim, mais aberta, ou sou um pouquinho aquela mãe mais chata que estou muito presente na escola, porque tudo eu mando recado, tudo eu estou no chat, mas eu acho que a professora tem que saber o que está acontecendo na minha casa. Ó, a minha filha não está dando conta. Eu tive um problema logo no começo de ter lápis. Minha filha adora lápis de Barbie, lápis colorido, borracha de não sei o quê. E aquilo virou brinquedo para ela, enquanto a professora falava. Aí eu tive uma proposta, poxa, eu acho que eu vou pôr um lápis preto para ela e uma borracha comum. Sem essas coisas de Barbie, né? Que menina adora, coisa rosa que brilha. Eu coloquei. Sabe o que ela fez? Ela começou a brincar com a mão. Então, ela escutava até um certo ponto, aí ela fazia assim, juro, eu gravei, gente, porque eu falei, se eu contar isso para alguém, ninguém vai acreditar. Ela contava historinha com a mão dela. Ela criava enquanto a professora, então, ela seguiu até um certo ponto que ela deu conta, e depois daquele momento, ela mesma não tinha distrator, porque eu escutava muito isso, a minha cobrança. Ah, sua casa deve ter distrator, por isso que ela... Não é, gente, não tem como. Se a gente não consegue, imagine ela, ou qualquer um que nunca foi pensado que a criança não ia ter, poxa, recreio, para brincar na escola, sabe? Ter um parquinho. O parquinho, o dia do parquinho, o dia do brinquedo. Não tem o dia do brinquedo. Que é o que eles fazem? A semana inteira tá brincando, estudando, só que tem o dia do brinquedo, que é na sexta-feira ou na quinta. Sabe? As trocas, a gente vive de troca. Os nossos filhos não têm troca mais, é abrir, sentar, ou então, quem tá no presencial tá sofrendo também. É o horário de ir para a escola, é sentar na carteira para comer, porque tem tantas questões, tantos protocolos, né? Não questões, mas protocolos que ela tem que seguir, que, pelo amor de Deus, gente, é criança. A gente não pode esquecer, a gente também foi criança. E a gente, no lugar deles, não ia aguentar. Eu, se eu fizesse faculdade presencial cheio de protocolos, eu não ia. E eu não consigo. Eu quero levantar, quero falar, Imagine eles querem contar o que aconteceu. Aí a professora fala um tema, outro dia falou um tema de animais, aí ela pegou o cachorro, ela quer mostrar o nome do cachorro, e não só ela, a turma. Então, ela tem também. Então, de repente, a gente tinha que repensar no horário. E outra coisa, Carol, que eu sinto falta como família, remodelar o aprendizado nesse momento. Sabe? O matemática, de repente, a gente podia ter outras atividades para ensinar matemática. Hoje você vai fazer um bolo com a mamãe e vai fazer as quantidades X e trazer para mim uma receita de bolo. Até em português, fazer a estrutura da receita do bolo, fazer as quantidades. Assim, quem sou eu, né? Mas algumas ideias, assim, que seriam interessantes dentro do currículo, abordando, mas de um outro modo, sem precisar ficar das 7 a meio-dia escutando matéria. Com certeza, né? A gente precisa repensar o que é aprendizagem, o que é prioridade, né? E aí tem um comentário trazendo a questão de algumas escolas públicas onde as crianças não têm nem acesso à internet. Né? Então, isso torna tudo ainda mais delicado, né? Ainda mais difícil. Tiveram escolas que eu tive contato que só mandavam atividade. Não tinha uma estrutura para fornecer essa aula, né? Então, mandavam atividade para a família fazer em casa. Então, isso tem sido também um grande desafio, né? Criar estratégias, e às vezes eu vejo alguns professores usando o WhatsApp, outros recursos que às vezes é o que a família consegue usar, né? Para enviar atividade, para enviar alguma informação, mas isso tudo acaba aumentando as desigualdades sociais, né? Aumentando o acesso, a dificuldade no acesso a uma educação. Então, assim, para onde a gente olha tem desafio. No ensino privado, no ensino público, são desafios, obviamente, muito diferentes,
né, e com impacto social e econômico, obviamente, muito diferentes. Eu não estou minimizando essa distância, mas todos os olhares precisam ser feitos, né? A gente precisa de ações para recuperar. Então, assim, com certeza, essa retomada, ela precisa acontecer ainda mais no ensino público, nessas condições, para que a gente possa ajudar essas crianças a ter um futuro melhor, a ter uma educação de maior qualidade. E aí eu vou entrar, então, na próxima pergunta, né, Sá? Essa pergunta é minha, assim, desesperadamente querendo saber a resposta. Como manter as adaptações curriculares necessárias aos estudantes nesse contexto, né, que a gente está vivendo? Porque a adaptação tem que ser individual. E como individualizar esse ensino, que metade está ali e metade está aqui? Gente, assim, esse é um grande inclusão, um grande desafio. A gente começou a live falando disso. Não dá para a gente pensar que está pronto em processo de inclusão. O que a gente não pode aceitar é retrocesso, como foi feita uma tentativa no ano passado, né, com a questão da escola especial, etc. Esses retrocessos a gente não pode aceitar. A gente não está bom do jeito que está, mas não dá para voltar atrás. A gente precisa caminhar para frente. Então, assim, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar com fervor, que eu acho que a gente precisa ter muita clareza do que a gente está respondendo, que tipo de política pública a gente está defendendo e como a gente está olhando tudo isso. Agora, funciona do jeito que está? Não. Mas não é porque não está funcionando desse jeito agora que a solução é voltar para antes, porque também não funcionava. Então, a gente tem que achar uma alternativa que funcione, né? E aí, a adaptação curricular, só fazendo um geral, né, gente? Porque eu não sei, vocês que estão nos ouvindo, quais são as realidades. É claro que a gente está falando de pessoas que são crianças com deficiências ou com transtornos do neurodesenvolvimento e que necessitam de adaptações curriculares. Hoje, pela Lei Brasileira de Inclusão, qualquer tipo de barreira que seja permanente vai ter um impacto aí na funcionalidade, na adaptação dessa pessoa, na vida, ela deve ser considerada uma deficiência. Então, essa história de que autismo não é deficiência, não, é uma barreira permanente, é deficiência sim, e deve ser feita adaptação e várias outras estratégias de acolhimento e de participação social para aquela pessoa, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, claro que alguns diagnósticos têm legislações específicas, dependendo também do estado, enfim, tem algumas questões mais pontuais específicas para TDAH, para autismo, né? Então, tem algumas questões, por exemplo, no autismo, o mediador, existe uma lei específica, que é a Lei Berenice-Piana, que fala claramente sobre isso, tá? Mas não quer dizer que, por exemplo, uma criança com uma deficiência física não precisa de um mediador, é que tem uma lei mais específica nesse sentido, tá bom? Então, assim, quando a gente está falando adaptação curricular, nós estamos falando desse repertório, dessa criança, desse estudante, não só criança, pode ser um adolescente, que precisa de uma adaptação, que precisa de uma mudança para que ele consiga atingir os mesmos resultados que os outros estudantes, né? Então, essa mudança pode ser um mediador em sala de aula, essa mudança pode ser uma mudança no currículo, ele vai aprender isso, não vai aprender isso, a gente vai priorizar. Essa mudança pode ser uma adaptação na prova, essa mudança pode ser uma mudança no horário, às vezes a criança não dá conta de ficar o período todo. Enfim, tudo isso, gente, está envolvido num processo de adaptação curricular. Embora a gente fale adaptação curricular, a gente está considerando esse todo, tá? Em tese, a adaptação curricular, o atendimento à criança com deficiência deve continuar, independente do tipo de ensino, presencial ou não. Então, a gente sabe de algumas iniciativas, inclusive o Instituto Rodrigo Mendes tem um documento, um PDF, que pode ser baixado do site deles, tá? É um documento sobre essa questão da inclusão e as aulas, a retomada das aulas. Eles pegaram experiências de vários países e fizeram alguns tópicos bem legais de sugestões mesmo, né? E até de experiências do Brasil, de professores da AEE que atenderam online ou que fizeram busca ativa em casa, né, para fazer uma reunião com essa família dessa criança. Então, a gente precisa atingir essas crianças. Não há dúvida de que a gente não dá para falar agora, é uma responsabilidade da família, tá? Claro, gente, que a gente está dizendo de novo, de um momento atípico, a escola está se adaptando, às vezes não tem recurso, o professor está se adaptando, então não dá para também a gente desconsiderar esse fator. Mas a gente precisa, sim, chegar para a escola e dizer, olha,
A gente, ano passado, tinha um mediador. A gente, ano passado, tinha essa adaptação. Como é que vai ser esse ano? É hora de se reunir. E aí, nos casos de inclusão escolar, eu sugiro que seja feita uma reunião mesmo, né? Não dá para ser só o e-mail. Nessa reunião, a gente tem que falar, né? Junto, idealmente, com profissionais da educação especial, que é responsabilidade da escola ter um profissional da educação especial que vai trabalhar com esses estudantes. Chama educação especial porque é esse programa, né, da sala de recursos, etc., né, embora a gente não está falando de educação especial, a gente está falando de educação inclusiva, né, então, idealmente a gente teria um profissional da educação especial, o professor regular, que tem que saber do que está acontecendo, não dá para delegar para o assistente, mediador, professor, enfim, da educação especial, a família, se possível, às vezes, o estudante, se ele for mais velho, tiver boa consciência do que está acontecendo, é importante incluir eles nesse processo, e os profissionais que atendem essa criança, porque se eu estou falando de uma deficiência, eu preciso de um apoio, né? Então, é importante a gente ter essa questão. Fala, posso só ilustrar um pouquinho o que você falou? Claro. Isso é um que você falou, o estudante entendeu o que está acontecendo com ele. Eu tenho meu filho, né, que está com 13 anos agora, ele entende perfeitamente as dificuldades dele. E eu friso isso muito nele, claro, elevo as habilidades e mostro as dificuldades. Ele interagir melhor com o professor, ele cobrar diretamente no professor. E isso está ajudando muito ele, em todos os sentidos. Então, assim, eu acho que como mãe, falando, essa dinâmica deu muito certo, né? Ele já está numa idade que ele já tem que saber quais as dificuldades, que já está no 8º ano, e dentro dessas dificuldades ele cobra o professor. Eu acho que esse diálogo entre o aluno e o professor, nessa idade, né, que a gente está falando, e na verdade, para quem não sabe, meu filho tem dislexia, então, assim, não é uma deficiência tão que prejudique tanto ele, mas ele tem esse diálogo. E esse diálogo, o aluno e o professor, deu muito certo até de eu entrar no meio. Então, vai uma dica, assim, ilustrando o que você está falando. Perfeito, Sá, eu acho que é isso, assim, considerando as características do estudante, porque tem alguns que vão se sentir acuados com isso, ou envergonhados, e a gente também tem que respeitar a questão psicológica, o funcionamento de cada família, né? Mas uma vez, eu também trabalho muito nessa linha com as pessoas que eu atendo, se ele tem clareza, se ele entende que isso não é menor ou maior que qualquer pessoa, é uma condição diferente. E ele mesmo consegue falar. Eu tenho pacientes que falam para mim, meu coordenador trocou, você não foi lá conversar com ele, sabe? Então, isso é muito bacana. Eu já tive relato de outras famílias que o estudante levanta a mão e fala, essa prova não está adaptada, eu não vou fazer. Né? Meu filho. Precisa trabalhar com isso, né, Sá? Assim, é para todo mundo? Não, a gente tem que avaliar cada caso. Eu tenho adolescentes, por outro lado, que não podem ser expostos na frente do outro de que a prova é diferente. Ele faz a prova diferente, mas isso não é... Ele sabe, né? Mas isso não é exposto ao grupo, porque ele se sente mal, ele está no momento psicológico que aquilo é um impacto para ele. Então, a gente também tem que respeitar o tempo de cada um, né? Isso é muito individual. Isso. Mas eu acho que é muito importante estabelecer essa parceria, assim, da gente chamar para reunião, da gente cobrar. Os trabalhos da EE e os trabalhos de adaptação curricular devem ser feitos de forma remota, pode ser, às vezes, até assíncrono, não tem acesso à internet, mas eu vou lá fazer uma busca ativa, vou passar algumas orientações para a família, vou fornecer alguns materiais para casa para depois voltar e retomar. Então, precisa continuar acontecendo. A questão do profissional de apoio tem que ser avaliado cada risco, né? Um profissional que está, às vezes, um mediador na sala de aula, é mais uma pessoa, mas se essa criança precisa, inclusive para não tirar a máscara, né, em alguns casos, por exemplo, de autismo, se não tiver um mediador, ele vai tirar a máscara, ele não vai conseguir ficar. Então, o mediador, às vezes, ele é importante até para a segurança sanitária dessa criança. Então, claro que cuidando com face shield, muitas vezes, porque vai ter um contato muito próximo, usando a máscara, muito álcool gel, né, gente? Porque a gente pega no lápis da criança e devolve para a criança. Isso tem que tomar muito cuidado. Mas idealmente ele precisa continuar. Isso precisa continuar acontecendo, os mediadores precisam estar em sala de aula, né? Os professores precisam continuar fazendo essa adaptação e com muita parceria, né? Por exemplo, a Sá trouxe a experiência dela, até tal hora minha filha presta atenção, depois ela brinca com a mão.
é hora da gente chegar para o professor e falar, olha, vamos fazer pausas? Ela tem direito a 5 pausas nesse período. Nessas pausas, ela vai comer uma maçã, correr um pouquinho no corredor, dar 10 pulinhos, fazer... Porque às vezes precisa isso, né? Precisa fazer um pouquinho de bicicleta, voltar, tal, ou vai tomar um banho, ou vai fazer tal coisa e vai voltar. Isso é adaptação, né? Então, hoje a gente vai ter que contar muito com a família, e acabei de ver um comentário aqui falando, né, que a mãe, gente, essas famílias são maravilhosas. Tá fazendo a adaptação, né? Tá mudando a cor, fazendo bloco, eu tenho assim, a oportunidade de ter histórias como a da Samantha, de outras famílias que eu tive contato, que assim, quem alfabetizou foi a mãe ou o pai, quem fez a adaptação foi a família, e eu sei que é no sentido de remediar. É melhor ter isso do que não ter. Claro que é. E às vezes a qualidade do material que essa família faz é ainda melhor do que o nosso. Mas a gente também não pode só dar conta do que a escola deveria dar conta, ou do que a sociedade, a política pública deveria dar conta, porque uma hora a gente não pode não dar conta de fazer tudo isso. Então, assim, claro, continue fazendo a sua adaptação, mas a gente precisa brigar por isso. A gente precisa ir na defensoria, a gente às vezes precisa entrar com processo, a gente precisa buscar o apoio de outras famílias, a gente precisa às vezes procurar o apoio de ONGs, né, que trabalhem com esses diagnósticos. Então, é importante a gente criar essa rede de apoio, continuar cobrando, ao mesmo tempo que muitas vezes a gente acaba precisando fazer por, né? Fez a adaptação, manda para o professor, ó, assim funcionou, vamos fazer junto, né? Manda para o professor daí, vamos estabelecer essa adaptação junto. Então, tentar criar esse caminho aí de mão dupla, né? Eu tô vendo que tem mais perguntas aqui, eu vou dar uma olhadinha. Tem. A Michele fez uma observação. Quando a secretaria, ela fala, vou falar só o final, né? Que a secretaria deu um professor de apoio, né? Você tá lendo? Tô. Eu vou só falar que veio antes, tá? Ah, tá. Porque senão a gente vai perdendo os comentários. Vai. Então, tem um comentário aqui falando do professor de apoio atender mais de um aluno, né? Isso. No caso de autismo severo, por exemplo, e os dois dependem muito. E da questão de não ter interação com a equipe multi, e aí, por fim, um mediador não qualificado na área, né? Então, uma outra profissão, que não tem problema, não está dizendo que é melhor ou pior, mas não tem ainda essa instrução. Poderia fazer um curso, né, na área e ter a qualificação para poder... enfim, dar conta dessa área. Então, assim, é muito triste ficar sabendo desse tipo de coisa. Só queria esclarecer, assim, que o mediador em sala não tem necessariamente essa formação específica, mas o professor da E são coisas diferentes, tá? Não é para ser a mesma coisa. Então, o profissional da educação especial, ele tem que ter a formação na educação especial. Enquanto que o mediador não necessariamente, não tem uma lei que diga que ele tem que ser especializado. Embora idealmente fosse, né, gente? Mas isso é muito triste, é o que a gente vê de tentar só tapar o sol com a peneira, né? A gente tentar falar, não, precisa ter, a mãe vai entrar com processo, deixa eu colocar. E aí a gente vai continuar cobrando. Às vezes a escola vai pôr por um mês, né? Então tá bom, por um mês até a escola se organizar, ok, mas depois a gente precisa mais. 2 crianças que precisam de muito apoio, ela não dá para dividir o mesmo mediador. Inclusive, na legislação, fala que tem que diminuir o número de crianças na sala, aumentando a quantidade de crianças com autismo. Então, uma criança é um X número que pode ter na sala de aula, 2 crianças com autismo é menor, e assim vai. Agora, eu vou fazer a pergunta para vocês. A prevalência hoje de autismo é 1 para 52. Não vai dar para a gente continuar tratando isso como fingindo que não está acontecendo, né? Vão ter muitos autistas, sim, na escola. Então, a gente precisa olhar. Claro que, se a gente considerar essa prevalência, não era para ter 1 por sala de aula, 1 por sala de aula no máximo. Mas o que acontece na prática é que, assim, as escolas não recebem, as escolas negam matrícula. E aí, uma escola que teve uma boa experiência com aluno com autismo, o que acontece? Todas as mães com filhos com autismo vão para essa escola, porque a outra negou a matrícula mesmo isso sendo ilegal. Então, aí tem uma escola que, às vezes, tem 3 pessoas com diagnóstico de autismo na sala, fora os outros casos. Né? Ou na escola pública que isso está mais diluído. Então, assim, é delicado. A gente precisa continuar na briga. Eu sei que não é fácil, é desgastante, mas a gente não pode parar de cobrar. Tem que ir na defensoria, no Ministério Público, tem que ir até a diretoria de ensino, mesmo na escola privada, vá na diretoria de ensino, vá na Secretaria de Educação, porque a gente não pode parar de exigir os nossos direitos. A política pública, a mudança, não vai acontecer se a gente falar, por gentileza, você pode me mandar? Não vai.
Então, a gente precisa cobrar e se fortalecer enquanto rede de apoio. A Inclua quer ser essa rede de apoio. Eu sei que o projeto da Samantha tem essa intenção também. Então, da gente se reunir, da gente se informar. O que eu vejo que eu acho lindo, várias mães chegam para mim e falam, eu estou num grupo de TDAH no Facebook, eu descobri que meu filho pode ter adaptação no vestibular. E aí eu comecei a cobrar, né? Eu descobri através de outra mãe que existe tal coisa nova. Então, é isso que a gente precisa fazer. Né, levantar a bandeira da inclusão para além da sala de aula, considerando todos os desafios que isso traz, mas que a gente precisa incluir, não dá para deixar ninguém para trás, né? A gente precisa lembrar que não é uma escolha a gente deixar para trás, não é possível. A pergunta, dislexia e TDAH não são atendidos pela AE? Não são atendidos pelo AE. Por quê, gente? O atendimento educacional especializado é uma portaria específica. Marina, se eu tiver errada, você me manda aqui no chat. Que a Marina é a expert no assunto, tá, gente? Da Inclua. Cada uma fica com uma parte. Em relação à AE, o que acontece? É uma portaria específica que inclui deficiência intelectual, deficiências sensoriais, autismo e qual mais, Má? Altas habilidades. Né? É isso. Então, só essas 4 áreas estariam incluídas dentro desse atendimento educacional especializado. Então, o direito a frequentar a sala de recurso, no contraturno escolar, para estimular essas habilidades, a parceria desse profissional com o professor regular, isso é direito desses diagnósticos que eu falei, tá? Agora, a questão da gente incluir, fazer adaptação curricular para qualquer tipo de barreira, isso está amparado pela Lei Brasileira de Inclusão, né? Por mais que eu não tenha direito àquela sala, aquele mecanismo, entende? Assim, ó, inclusão social, primeiro, né? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela não fala só de educação. Eu tenho um grande campo de inclusão social. E aí a gente está falando de inclusão social, por exemplo, pensando nas deficiências, porque eu tenho inclusão social de fatores socioeconômicos, de gênero, etc. Aí, dentro dessa inclusão social das deficiências, eu tenho a inclusão escolar, que é uma etapa da inclusão social, ok? Dentro da inclusão escolar, eu tenho diferentes estratégias. Uma das estratégias é o atendimento educacional especializado, mas eu posso ter outras estratégias de adaptação curricular que não envolvam esse ponto, tá bom? Essa questão. Ok? Por isso que eu gosto muito de empoderar as famílias em popularizar a dislexia e o transtorno de déficit de atenção. Eu acho que a gente tem que levar a informação à sociedade, independente se está na educação ou não. Porque muitas vezes o grande preconceito que muitos têm, não só dentro da escola, mas na sociedade também, é falta de informação. Então, eu percebo assim, eu sinto isso na pele, meus filhos sentem isso na pele, de achar que está tudo certo, principalmente na escola. A escola, vamos adaptar uma prova ou como ensinar. Tem 2 disléxicos na sala de aula. Ensina igual. Não, cada disléxico é único. Cada disléxico aprende do seu jeito, tem as suas habilidades e tem suas dificuldades específicas dentro do quadro dele. Então, por isso que a família tem que conhecer muito bem com um profissional que cuida dele, uma psicóloga, uma psicopedagoga, a fono, enfim, a sua equipe multidisciplinar, porque para a dislexia é necessário uma equipe multidisciplinar. Se eu estiver falando errado, por favor, Carol, você que é profissional deve me cortar. Mas essa equipe multidisciplinar tem que estar junto com você se apropriar como é seu filho, não pegar dislexia é isso e meu filho é isso. Não, seu filho é um ser e tem essas dificuldades e a escola tem que acolher essas dificuldades. Se a escola não acolher, move o mundo, gente. Porque eu sou a pessoa que move o mundo. Procuro aqui, procuro ali, só que briga não é legal. Eu acho que tem o diálogo, a parceria. Os professores não estão saindo da faculdade habilitados, sabendo bem sobre o que é dislexia, o que eu posso falar aqui sobre dislexia e transtorno de déficit de atenção, porque é o meu segmento. Então, assim, os professores não estão saindo, os pedagogos não estão saindo da faculdade habilitados a cuidar disso.
né? Tem que procurar fora. Então, se você encontrar, seu filho tem dislexia, transtorno, procure informações e leve até o professor. Eu tenho certeza que o professor vai acolher. Procure informações, fale da Inclua, a Inclua está lá, acolhe, tem materiais maravilhosos, quanto várias pessoas também, vários materiais, leve até esse professor, para ele entender que a dislexia, e principalmente a dislexia, né, das adaptações, porque em prova a gente pensa mais na dislexia, né, parte estrutural e comportamental, a gente pensa mais no transtorno de déficit de atenção. É isso, né, Carol? Sobre adaptações, né? Um pouquinho, mais ou menos. Não, mas a prática é essa. A prática idealmente, a gente deveria considerar as diversas... Idealmente, gente, o que está preconizado na Lei Brasileira de Inclusão é o desenho universal da aprendizagem. Se eu uso o desenho universal da aprendizagem, eu não sofro para fazer adaptação, porque eu estou considerando as diversas formas de aprender. Né? Mas, na prática, o que acontece é isso. A dislexia tem um impacto muito grande na questão da leitura da prova, da expressão escrita, e no TDAH, às vezes, eu não consigo nem aproveitar aquele momento tanto da sala de aula. Então, acaba sendo, na prática, um pouco esse aspecto, né, Sá? Mas, em tese, era para a gente olhar de uma forma muito mais ampla para tudo isso. É que eu não posso, né? Falou dislexia, eu já começo sobre o sangue. Não, é muito bom. Eu acho que é isso. Assim, a gente não está falando de bater boca. Nós estamos falando de dar informações, se instrumentalizar em relação à parceria com a escola, né? Então, criar estratégias estruturadas e etc. E aí, a gente, quando isso não é atendido, procurar instâncias, inclusive jurídicas, não é bater boca, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Gente, eu vou responder... Carol, eu acho que o bater boca, a gente tem que refletir um pouquinho como família. Bater boca, a gente está colocando o principal exposto, que é a criança. Então, a gente tem que pensar muito nisso, sabe? A gente, de repente, vai lá, bate boca, mas quem está no meio de tudo isso é uma criança. Com certeza, com certeza. Agora vai aí, Carol. Mas e eu acho que a gente se cuidar também emocionalmente, né, gente? Sim. Lidar com qualquer barreira, seja ela de uma dislexia, uma deficiência intelectual, uma barreira física, uma limitação, não importa. A gente precisa cuidar muito, a família, né, do emocional, para dar conta, se ancorar, gente. Rede de apoio é o maior preditor de saúde, sabe? Quanto mais apoio a gente encontra das pessoas, melhor a nossa saúde. Precisa criar essas estratégias. Não tenho apoio da minha família, não tenho apoio do meu marido, não tenho apoio da minha esposa. Aproveita a rede social, a internet. Hoje tem grupos e grupos. Chama eu. Chama a Inclua. Gente, eu vou falar mais um pouquinho aqui, que a gente está encaminhando para o final, mas fiquem até o final, que a gente tem recadinhos importantes, tá? Quem quiser ainda mais uma última pergunta, a gente responde. A questão do uso da máscara, a Marina está me orientando aqui, mas se tiverem outras dúvidas, podem falar, né? Tem sim liberação para pessoas com autismo, desregulação sensorial, e tem uma questão do TDAH também. É uma lei que foi promulgada dia 2 de julho de 2020, tá bom? A lei 14.019, se alguém tiver outras dúvidas. Então, a gente também precisa avaliar essas questões, mas o profissional precisa estar. Então, o profissional, o mediador, precisa estar de máscara. Tem alguns recursos legais, né? Máscara com visor para a questão da fala. Eu, no consultório, uso face shield de máscara. Então, às vezes, se eu preciso tirar para mostrar o movimento da minha boca, eu afasto, fico de face shield, tiro um pouquinho e ponho de novo, sabe? Para mostrar. Então, a gente vai criando esses recursos. Tem um outro comentário, a questão da parceria, né? Que bom saber que a diretora e a mãe da mesma escola estão juntas aqui na live. A gente fica emocionado, porque é o sonho, né? Que a gente esteja junto na rede municipal. Então, isso é mais orgulho, mais alegria ainda. Então, a gente fica muito, muito bem. Outro comentário da questão do dialogar, né? Mas enviar relatórios para a escola, às vezes não lê. Eu sugiro protocolar, faça a escola assinar que ela recebeu um relatório. Assina aqui que eu entreguei esse relatório em tal dia, arquiva tudo isso. Tive uma situação numa escola que uma pessoa com disgrafia, e até um recurso legal, usar a tecnologia para os estudantes com disgrafia poderem digitar, ao invés de escrever, né, as respostas, por exemplo.
quando acessível, né, a questão do recurso tecnológico, e eu já tinha pedido milhares de vezes, e aí vinham umas provas adaptadas, outras provas não vinham adaptadas, e falava, gente, o que está faltando, sabe? E aí chegou num ponto que eu fiz um dossiê com todos os e-mails e relatórios que eu já tinha entregue para a escola, eu imprimi todos os e-mails, cheguei na gestão e falei, olha, tá aqui, faz 2 anos que eu estou pedindo e que isso acontece, que eu aviso vocês, tal prova não veio adaptada, não sei o que, aonde eu preciso levar isso? Me fala. Que eu vou levar isso aqui para a gente resolver o problema. E aí eu entendo que às vezes o coordenador fica de mãos atadas. Então eu falei realmente para ele, onde eu posso levar para te ajudar a conscientizar os professores? E aí quando ele viu aquele documento, ele falou, não, tá resolvido, e nunca mais a prova veio de outro jeito. Então, assim, a gente precisa documentar, gente, fazer a escola assinar, né, para a gente poder estar embasada, porque às vezes chega para um professor, não chega para o outro. É difícil também o papel da gestão, muitas vezes, né? E aí, o último comentário, então, gente, vamos para a reta final. Meninas, me deem um ok. Pode ser, a gente tinha programado aí esse período. Tem um comentário falando da questão da faculdade de pedagogia, né? E que trabalhou como estagiária com uma aluna com dislexia. Foi muito difícil, não sabia quase nada. Como que a gente pode ajudar para o ano de 2020? Muito legal, assim, quando a gente vê gente disposta a estudar, né? Por mais que a Samantha falou assim, não tem como, tem que conhecer cada um, com certeza, mas a gente sabe algumas coisas sobre a dislexia que podem ajudar. Então, a sugestão, pensa, dislexia, vou dar essa de lambuja, mas pode pesquisar lá no Insta da Inclua e da Samantha, que tem live específica sobre dislexia, dá para estudar bastante de graça, com muito material, tá? Mas que eu vou falar, assim, muito feliz de ver seu interesse nessa área. Só para falar, gente, eu não tenho acesso a quem mandou, tá bom? Então, desculpa se eu não estou falando o nome, as meninas estão organizando aqui, então, é só uma questão. E aí a gente precisa pensar que ele precisa de mediação na leitura e, às vezes, no processo da escrita, porque é um transtorno específico de leitura. Então, ler o item para ele, grifa as palavras-chave, ensina ele a pegar a ideia principal daquele comando, daquele texto. Em alguns casos, a gente precisa ser o escriba da criança, às vezes a gente só precisa ajudar ele a se organizar para escrever, às vezes a gente precisa ajudar ele a compreender um pouquinho melhor, às vezes a gente precisa ajudar na correção das palavras escritas incorretamente, mas pensa que você precisa mediar o processo de leitura e de escrita. É assim que a gente vai ajudando essa criança. Bom, eles assinam e parece que não lê, né? Que não toma essa atitude. O que eu fiz recentemente, em relação à questão dos relatórios, né? Você está comentando. O que eu fiz recentemente como escola foi propor que eles me deem por escrito o PEI. Falou, olha, então tá, vocês recebem, eu venho aqui, oriento. Então, daqui a 15 dias a gente se reúne porque eu quero o PEI dessa criança por escrito. E aí, se a escola não quiser entregar o PEI, a gente fala, então, você pode, por favor, me dar um documento dizendo que você não quer me entregar o PEI da criança? Porque eles precisam, em tese, a gente precisa ter o PEI. Então, dá um tempo, pede o PEI, e aí a gente pode fazer esse retorno. Então, às vezes, se você entrega o material e a escola não está se posicionando, pedir para a escola entregar o material do que eles estão planejando também é um recurso para a gente utilizar, né? E aí eu estou entendendo que você está me contando que já tentou conversas, já tentou relatórios, já tentou orientações, que são as ações menos diretivas, eu posso dizer assim, e isso não funcionou. Então, aí qual seria o próximo passo, né? Eu acho que o próximo passo seria esse. Ok, gente? A gente queria muito, muito agradecer esse momento, né, Sá? Vou falar um pouquinho dos nossos... Eu quero que você fale sobre os cursos, sobre o material aqui no YouTube, que tem vídeos, assim, didáticos maravilhosos, que eu, assim, fico em dúvida, vou lá e copio os vídeos da Carol, e a Inclua também, um material maravilhoso. E eu queria também falar o material da Desenvolva. Tem uns materiais lá, gente, eu faço isso com os meus filhos. Tem a venda também, mas tem uns PDFs gratuitos, que é de super qualidade. É bom a gente se atentar a isso. Excelente. Até para quem perguntou da dislexia, tem uns materiais para trocas da Desenvolva que são maravilhosos. A Materiais Desenvolva foi fundada pela Ivana, que faz parte também do Inclua, uma super professora que na raça foi desenvolvendo materiais
para a prática dela. Então, todos os materiais são testados em sala de aula. E aí ela acabou percebendo essa demanda e aí criando o projeto, né, a Materiais Desenvolva, e hoje é uma super parceira e faz adaptação pedagógica também personalizada, né, a escola, né, poderia criar acervos de materiais, né, a gente sabe aquela verba que às vezes vem, que não é muito, não dá para fazer muita coisa, a gente compra material, deixa um acervo lá, isso é legal para o professor, é importante para os estudantes criar, diversificar os recursos. Então, nossa, Sá, excelente lembrança, Ivaninha é maravilhosa, gente. Porque esse material, principalmente nesse tempo de pandemia, a gente dentro de casa, de repente, se a criança está naquele, como a minha, né, terceiro ano, que eu falo que esse terceiro vai ser o segundo agora, esses materiais estão ajudando muito até ser um pouquinho mais leve, né? Ser essa alfabetização mais leve. Você faz uma brincadeira e fora que está ajudando muito, muito. Excelente, Sá. Até vou falar que o WhatsApp da Materiais Desenvolva, as meninas devem ter colocado no comentário, mas se você tem interesse, quer saber do catálogo da Desenvolva, o telefone é 16 99208 6534. 99208 6534. E aí eu vou divulgar nosso evento super bacana que está chegando, 25 de março. A gente vai fazer um mini curso online, pandemia, inclusão e o retorno das aulas presenciais com a Marina, que é também psicóloga, neuropsicóloga, é uma super parceira nossa. A gente vai estar lá como Inclua também nesse mini curso. Tem desconto para estudante, quem falou que é estagiária, é bem bacana, vale a pena, gente. 2 horas aí. Eu sou estudante. Sai, estudante pode fazer, né? E a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade alguns tópicos que a gente trouxe aqui, tá bom? Pode ser para a família, para profissionais da saúde que vão ajudar a escola, né, a mediar tudo isso, para professor, para gestor, para estudante de pedagogia. É um evento aberto e que a gente conta com vocês. Quem quiser se inscrever também, as meninas podem colocar o WhatsApp e dá para ficar de olho no nosso site, que também está a inscrição disponível. Fora isso, né, gente, tem materiais diversos lá no Instagram Dislexia TDAH Amor de Mãe, no YouTube da Samanta também. A Inclua, esse canal aqui é o meu, Desenvolvimento Saudável, né? Então tem mais de 70 vídeos sobre transtornos do neurodesenvolvimento, fiquem à vontade. Mas a Inclua também tem, né, bastante repertório, bastante materiais lá no site. A gente tem as nossas lives digitadas. A Samanta fez o nosso e-book gratuito. A gente tem um e-book pago também de adaptação curricular, um material que a gente ficou 8 meses fazendo, né? A gente brincou que foi uma gestação. A gente ficou meses e meses fazendo, pensando, assim, com muito cuidado, o que a gente acha importante, com o roteiro de adaptação, então, por onde começar. A gente quis fazer algo bem prático mesmo, para o professor que está ali, tem que fazer adaptação. A família pediu o PEI, o que eu faço agora? Né? Então, é um material muito rico e a gente tem o nosso próximo evento. Além disso, gente, a Inclua trabalha com assessoria individual. Então, eu quero contratar a Inclua porque eu tenho dúvidas em tais temas. Então, a gente agenda um horário, é um valor específico para aquela situação que é individualizada, mas posso juntar eu e mais 4 amigas da faculdade para fazer essa assessoria individual? Posso juntar eu e mais alguns professores da minha escola? Pode, a gente trabalha com formações tanto dentro de instituições, de escolas, quanto também essa assessoria individual, tá bom? E para a família também, né? A família também, sabe? Muitas famílias nos procuram quais são os nossos direitos, o que a gente precisa fazer, como eu posso ajudar, isso também pode acontecer de forma individualizada para as famílias, tá bom, gente? Muito, muito obrigada pela parceria, pelo encontro, foi um sábado de manhã maravilhoso, nós estamos muito felizes, né? Agradecer mais uma vez a Samanta com esse projeto e esse convite incrível, e a Marina e a Ivana, que são as profissionais da Inclua. A Marina atua na área da gestão, então ela dá orientação sobre legislação, sobre registro das atividades. A Ivana também traz esse aspecto mais de adaptação mesmo, curricular, a mão na massa do currículo, do pedagógico, com amplo conhecimento, em especial em alfabetização, né? E ela nos ajuda com esse olhar de como traduzir tudo isso em prática. E eu, como neuropsicóloga, ajudo a entender um pouco mais sobre esses diagnósticos e esses transtornos. Então, sejam muito bem-vindos e que a gente se encontre muitas vezes mais, não é mesmo? Graças a Deus quiser.
Se Deus quiser, eu quero encontrar muito. Com certeza, né, Sá? Um beijo a todos. Beijo, obrigada, gente. Deus abençoe todo mundo e lute aí. Não desanima, não. Se viu alguns desanimados aqui, desanima, não, hein? Me procura lá que a gente bate um papo. Isso, vamos caminhar junto, né? Vamos. Obrigada, Deus abençoe. Vocês também, gente, um abraço.